Olá, meus amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que aqui nos acompanham virtualmente, também aqueles amigos que estão conosco de outras casas, o nosso boa noite, agradecer sempre a oportunidade de estarmos aqui reunidos dessa maneira virtual. Só gostaríamos de relembrar, apesar que já falamos toda semana, que as nossas atividades continuam de forma virtual. Elas estão suspensas até que nós possamos retornar de forma segura para as nossas atividades presenciais. Mas fica aqui o convite a todos para que possam sempre estar nos acompanhando toda semana com uma palestra e com um ensino. Então, para a gente já iniciar a nossa palestra, hoje nós vamos ter a nossa amiga, trabalhadora, fundadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré e do movimento aqui de São José dos Campos, que vai falar um pouco como seria, ou como vai ser, né, na verdade, esse mundo de regeneração. Então, a gente já vai colocar ela aqui e vamos já começar iniciando a nossa prece, pedindo a todos que possam na sua casa, então, se preparar. Eu vou chamar ela aqui, só um minutinho. Fátima? Oi, gente, boa noite, tudo bom? Estamos aqui então, pronta para o trabalho. Que bom. Então, a gente, para começar já a palestra, a gente vai fazer a prece inicial. Então, a gente convida a todos que estão em suas residências, com seus amigos, com seus familiares, que possam, nesse momento, entrar em conexão com os nossos benfeitores, os bons espíritos que coordenam as atividades da nossa casa, do nosso movimento, pedindo a todos que possam, nesse momento, nos intuir, nos trazer a serenidade e a paz, e que possamos, juntos, compreender um pouco melhor do que nos espera nesse mundo de regeneração. Pedimos, então, a licença ao nosso bom Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, que possamos iniciar a nossa atividade da noite com o amparo de todos eles. Que assim seja. Fátima, vou passar a palavra para você. Qualquer coisa, eu estou aqui nos bastidores. Tá ótimo. Obrigada. Bom, boa noite, meus irmãos. Nós já falamos várias vezes sobre o tema da transição planetária, sobre os momentos atuais de dor que estamos enfrentando, do sofrimento próprio para essa fase final desse mundo de provas e de expiações, mas hoje nós traremos um tema que vai nos dar uma injeção de ânimo e despertar a nossa fé por dias melhores. Como será o planeta de regeneração? A resposta está na Gênese, nas falas de Emmanuel, principalmente nas suas respostas no programa Pinga Fogo, em 1971, mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que compuseram a bibliografia do nosso estudo da noite. Algumas falas podem até gerar polêmica, porque essas premonições foram trazidas por alguns espíritas muito íntimos do Chico, e são revelações que foram feitas pelo Chico Xavier para este seleto grupo, pedindo que somente trouxessem à tona no momento aprazado. E quando foi que eles definiram que seria o tempo certo? Quando se criou uma expectativa em cima da profecia dos maias, dizendo que o mundo iria acabar em 2012. Então, eles se reuniram e concluíram que aquele era o melhor momento de revelar essas premonições e concentraram no livro Não Será em 2012, todas essas revelações que o Chico pediu para que eles guardassem durante tanto tempo. E hoje em dia, o Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, que conviveu intensamente mais de 20 anos com o Chico Xavier, tem feito lives contando essas conversas com o Chico. Muitas pessoas questionam, dizendo que os espíritos superiores não fornecem datas, mas o próprio Kardec falou sobre a teoria da presciência,
quer dizer, a teoria da premonição, né? Está lá também na Gênesis, né? E ele disse também que seriam necessárias de 2 a 3 gerações além da dele, né, de incredulidade para com os ensinamentos espíritas, até que o espiritismo se tornasse senso comum e fosse bem compreendido. Se a gente pensar na época de Kardec, a geração durava em torno de 50 anos. Então, ele falou de 2 a 3 gerações, mas a dele seria em torno de 200 anos. 1857, mais 200 anos, 2057, coincidindo com o período estabelecido por Emmanuel, no Pinga Fogo, quando a Terra estaria no mundo de regeneração. Quando eu fiz esse estudo numa casa espírita, em 2012, alguns amigos vieram me contestar, alegando que 43 anos era muito pouco tempo para tanta transformação. Eu argumentei na época, e reforço agora, que eu sou um museu ambulante. Sou testemunha viva de tantas transformações que, se me dissessem, quando eu era criança ou adolescente, que eu ia vivenciar todas essas coisas nos meus 30, 50 e agora 71 anos, eu não acreditaria. Pois bem, eu não só acompanhei e vivi mudanças extraordinárias, como continuo acompanhando agora, aos 71 anos, maravilhosas conquistas em todas as áreas. Mas só que a sociedade não acompanhou com o desenvolvimento moral o desenvolvimento tecnológico. Então, nós lembramos também que, na última fala, do nosso último estudo, né, que quando a humanidade se mostra lenta, preguiçosa, indiferente a mudanças extremamente necessárias, a espiritualidade deixa de dar uns empurrõezinhos para dar um empurrãozão, para acordar de vez os retardatários que somos todos nós, né? Aí vem os flagelos de toda a natureza, físicos, morais, como uma forma de nos despertar, assim como a dor que a Ângela mencionou na segunda passada. Mas o que vai mudar na Terra quando esta for um mundo de regeneração? Os espíritos falaram a Kardec que já estava iniciando o processo naquela época e que ali não mudaria ainda muita coisa, porque o progresso dos mundos é gradual, vai seguindo um ritmo de evolução, né, conforme o universo, mas que a Terra já estava começando a fazer essa mudança e que alguns sinais nos ajudariam a identificar o final desse tempo de provas e de expiações e entrar no mundo de regeneração propriamente dito. Eles explicaram também que os mundos regenerados ainda não são mundos felizes, ditosos. Eles estão classificados entre o mundo de provas e de expiações e os mundos felizes. E Santo Agostinho, lá no Evangelho, capítulo 3, item 17, ele diz que nesses mundos é que a alma tem oportunidade de se arrepender, de encontrar a paz, o descanso, e é lá que ela acaba por se purificar e merecer, então, ser um morador, um habitante do mundo feliz, que será o estágio seguinte da Terra. Mas nos efetivos mundos de regeneração, o mal não está predominando mais na maioria dos seus habitantes. E com o passar do tempo, o bem vai predominando sobre as intenções da imperfeição espiritual e moral. Então, a proposta do mundo de regeneração é exatamente uma transição entre o mal e o bem. O homem ainda terá provas a suportar, mas já não terá mais expiações, né? Mas os 3 cânceres morais do espírito serão extirpados da nossa humanidade.
nos mundos regeneradores, não vai haver mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que nos tortura e o ódio que nos asfixia. Lá, o Espírito Santo Agostinho, ainda no item 18, ele diz que nesses mundos o homem ainda é falível, porque o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele, e que não avançar, tendo oportunidade, é recuar. E se estando no mundo de regeneração, nós não estivermos firmes no caminho do bem, podemos cair novamente em mundos de expiação, onde vão nos esperar novas e mais terríveis provas. E esses espíritos renitentes no mal, para onde estão indo? Desde a época de Kardec, os espíritos disseram que alguns retornaram aqui mesmo na Terra, em regiões inóspitas, para colaborar com o desenvolvimento delas. Mas o Chico já diz, nessa conversa com o Geraldinho e outros companheiros, que desde a Segunda Guerra Mundial, Jesus está recebendo os degredados da Terra no planeta Quiron, que é muito semelhante à estrutura física da Terra. A humanidade de lá ainda vive nas cavernas, e pela misericórdia divina, os terráqueos vão deixar o paraíso terrestre e vão ajudá-los a caçar, a plantar, enfrentando as dificuldades que eles mesmos buscaram. Os que causam as guerras, os traficantes de drogas, de humanos, de armas, de órgãos, os que exploram a miséria humana e os que se mantêm indiferentes, alimentando solidamente os vícios morais, serão convocados a lá trabalhar para valorizar a vida que malbarataram aqui na Terra. Então, vocês observem como a misericórdia divina age, sem punição eterna, nem condenação ao fogo do inferno. O sofrimento será a perda do paraíso, dos recursos tecnológicos avançados que a gente hoje já desfruta aqui na Terra. E ainda é Santo Agostinho que esclarece que, sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade ainda vai experimentar sensações e os nossos desejos também, mas estaremos isentos das paixões desordenadas que hoje nos escravizam. E uma coisa maravilhosa que ele diz é que a palavra amor vai estar escrita em todas as frontes, né? Uma perfeita equidade, a tão sonhada justiça nossa regulará as relações sociais. Então, nós não teremos mais essas desigualdades presentes aqui na Terra. Essa diferença absurda, onde nós vemos miseráveis morrerem de fome e outros esbanjando luxo e riqueza numa desigualdade social extrema. E uma das características também do mundo de regeneração é a crença absoluta na existência de Deus e a extinção completamente do materialismo. E quem é que vai provar a existência de Deus? A ciência, né? Ainda neste século XXI, a ciência irá comprovar todos os postulados espírita cristãos. Chico disse também que em meados do século XXI estaríamos recebendo missões de extraterrestres que viriam colaborar com o progresso da Terra. E o Divaldo ressalta as inúmeras pessoas que já conseguem se comunicar com os que visitam a Terra em OVNIs, discos voadores, dizendo que eles têm informações preciosas e que também não só vão se comunicar conosco, mas vão reencarnar entre nós, conforme revelado por Manuel Filomeno de Miranda, que desde 1970, vários espíritos missionários extraterrestres vindos de Alcione reencarnaram no Brasil e no mundo, e que ele mesmo, Divaldo, disse que em suas andanças pelo mundo já encontrou vários deles.
Existem muitas histórias narradas no YouTube de pessoas no Brasil e no mundo que têm ou tiveram contato com extraterrestres, né? E a grande mensagem que eles trazem é de paz, de nos ensinar a modificar o nosso comportamento moral, a nos mostrar o sentido da vida e o esforço que nós temos que fazer para nos transformar moralmente. E esses primeiros clarões da existência de extraterrestres foram vistos em agosto de 2019, quando a Força Aérea Norte-Americana reconheceu publicamente, ou seja, trouxe à tona a informação de que seus aviões tiveram contato com naves extraterrestres. E de lá para cá, só tem aumentado essas revelações oficiais, desnudando arquivos confidenciais até então mantidos em segredo de Estado. Outra conquista grande no mundo da regeneração será a descoberta para a cura de mais de 6.900 doenças, como câncer, cegueira, surdez, doenças degenerativas, infecciosas. O que a gente sabe é que até hoje a ciência descobriu tratamento para muitas doenças, tratamento crônico, né? Nos tornando dependentes de remédio para o resto da vida, mas não a cura para muitas doenças. E a nova ciência disruptora, através de novas tecnologias, vai editar o código genético de cada indivíduo, corrigindo o código defeituoso e curando em definitivo muitas doenças. Por exemplo, o Geraldinho tem contato com um cientista muito famoso, americano, que, conversando com ele, disse que, em busca da cura da Covid, eles estão avaliando a possibilidade de ter encontrado a cura de várias doenças autoimunes através da alteração do DNA, né? E é a mudança da estrutura moral da Terra que vai permitir que se reduzam em muito as nossas dores, principalmente as provenientes das doenças físicas. Outra coisa espetacular que ele fala é que, sem querer, as indústrias de TV vão descobrir, em meados dos anos 50, a sintonia com os desencarnados no plano espiritual. E eles, ao sintonizar, né, vão perguntar de onde estão falando e vão descobrir que são os espíritos dos mortos, né? E esse contato vai ser através de um aparelho equivalente a um tablet, que o Chico disse que nós vamos poder pendurar nas nossas paredes para conversar com os nossos entes queridos que estão no plano espiritual. Olha que maravilha, gente, né? É uma realidade que a gente pode, mas eu não acredito nisso. Mas se a gente vê a nossa realidade hoje, a gente usa a internet para falar com amigos e parentes ao redor do mundo. Vamos imaginar quem poderia, em 1962, quando a gente assistia o desenho animado dos Jetsons, que nós estaríamos vivendo na atualidade, usando todos os recursos que o desenho animado mostrava. Aliás, obrigado, Gilmar, por você ter me enviado essa lembrança, né, dos quadros lá da mãe da família Jetson fazendo ginástica, vendo a televisão, né, o Jetson falando com o patrão através da videoconferência, a mãe conversando com a avó o monitor também, né? Fazendo videoconsulta médica, né? Parecia tão real. Eu tinha 12 anos naquela época e hoje é uma realidade. Para quem ainda duvida, eu só destaco a situação que a gente vive agora. Quem é que em 2019 poderia imaginar que nós passaríamos a trabalhar de casa, a ter aula ou dar aula, a participar de reuniões online da empresa, ou assistir palestras ao vivo como a nossa, interagindo com os comentários, ou se nós tivéssemos usando outros programas para transmitir, como o Zoom, como o Google Meet,
repente, como nós fizemos na nossa última assembleia, né, onde simultaneamente vimos vários amigos matando a saudade de vários que participaram, né? Então, ninguém em 2019 poderia imaginar que, de repente, a situação se transformasse tanto. Então, gente, não nos surpreendamos com essas profecias. Tudo pode acontecer. E Chico diz que tudo o que hoje permanece no campo filosófico ou religioso vai passar para o campo da ciência, que vai desenvolver todos esses recursos que serão fatos cientificamente comprovados. O Chico disse que a ciência vai evoluir tanto que em 2057 o mundo será irreconhecível, né? E na natureza? Embora na natureza muita coisa não será mudada, a gente já vive hoje nesse mundo de regeneração com as nossas matas, nossos rios, nossas fontes, a diversidade marinha, das nossas plantas, flores, né? Tudo isso que a gente desfruta hoje, trazendo paz e harmonia para nós na contemplação da natureza infinita, nós continuaremos a desfrutar da mesma forma. Mas ele chama a atenção de que vai haver, sim, uma mudança climática. E tanto Chico quanto Divaldo fazem menção a essas mudanças, esclarecendo que o novo estágio da Terra não vai mais exigir o sacrifício de viver em temperaturas extremas e que a temperatura de todo o planeta será amena. Então, diante desse relato, a gente fica pensando como é que vai ser com o derretimento das calotas polares, né? É a humanidade, é a espiritualidade que vai ter que resolver esse problema, né? Do aumento dos níveis do mar, com a água do degelo dos polos, né? A gente não sabe, mas com certeza os espíritos comandantes do nosso planeta sabem disso, né? Mas para continuar colaborando na mudança de estágio da nossa querida Terra, a reencarnação de espíritos de escola vai se fazer presente, já está se fazendo presente. No Evangelho segundo o Espiritismo, item 20, o Espírito de Verdade chama de obreiros do Senhor os espíritos missionários que renasceriam mais comumente no período da transição planetária para cooperar na obra da regeneração. E o Chico confirmou que Emmanuel reencarnou em 1999 para renascer no ano 2000. Emmanuel seria um médium psicógrafo e Chico mandaria mensagens por ele. E que nós vamos reconhecer Emmanuel pela obra que ele vai trazer e que ele se destacaria em 2030, ou seja, daqui a 9 anos, né? O Divaldo afirma que o Vitor Hugo reencarnou também em 2000 para liderar a falange de novos artistas para o renascimento das artes em todos os campos, na música, na literatura, na dança, no teatro, para dar uma guinada vertiginosamente na qualidade da nossa cultura. Então, tenhamos esperança por esse mundo melhor. E muitos outros espíritos de escola estão reencarnando no Brasil e no mundo para dar um impulso na ciência e na filosofia. Divaldo relata também que José Bonifácio, Rui Barbosa e outros nobres promotores do progresso de todos os tempos passados já estão reencarnados no Brasil para também ajudarem na mudança do nosso planeta. Benfeitores de outra dimensão também estão chegando para ajudar, para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade atual. E eles chegam para acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Nós vamos ver, então, o lixo tóxico
que nós carregamos há mais de 2000 anos, escrito lá no Evangelho de Mateus, né? Mostrando a necessidade da transformação moral. Então, nossos vícios, libertinagens, furtos, homicídios, adultérios, avarezas, malícias, astúcia, lasciva, inveja, blasfêmia, soberba, ódio, ressentimento, amargura, todo esse conjunto de mazelas morais que no novo mundo serão substituídas por atributos da alma regenerada, que serão exatamente a superação desses defeitos, onde a ética, a integridade, a responsabilidade, o respeito às leis e aos regulamentos, a pontualidade, o respeito aos demais cidadãos, o amor ao trabalho, o desejo de superação, serão o pilar do novo mundo. E será que a gente já pode identificar alguns espíritos da geração nova, conforme descritos na Gênese, e tem 30, capítulo 18? É fácil. Basta a gente comparar a geração que está sendo substituída com a geração que está chegando. O que nos distingue? O que distingue os espíritos atrasados? Em primeiro lugar, é a revolta contra Deus. Eles negam a existência de qualquer poder superior aos poderes humanos. Existe uma propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos, de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material. A sensualidade, a cupidez, a avareza. E as características da geração nova são facilmente reconhecíveis porque constituem um sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Elas trazem o sentimento inato do bem, de justiça social, inteligência e razão geralmente precoces, chegam imbuídas de crenças espiritualistas sem que ninguém as force, e mostram um desapego a tudo que é material, demonstram cuidados espontâneos com a preservação da natureza, optando por um desenvolvimento sustentável, por outro tipo de alimentação. Quantos vídeos nós já recebemos identificando essas virtudes em crianças de tenra idade? Elas trazem uma busca inata pela espiritualização e já livre dessas paixões desordenadas. Tem uma conscientização das leis divinas, de ser um espírito imortal, do verdadeiro sentido da vida e do compromisso de trabalhadores que somos também, todos em benefício do planeta, né? E Kardec diz que para que a Terra seja feliz, basta substituir os espíritos ruins pelos espíritos bons, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, porque nós temos a psicosfera da Terra também, né? E que se os homens se dedicarem somente ao bem, a Terra vai ser um mundo feliz, porque até a psicosfera da Terra vai mudar, porque estamos interligados, né, permanentemente com o mundo espiritual. Então, num nível de acordo com as nossas vibrações. E à medida que nós evoluímos e conseguimos vibrar em patamares superiores, nós mudamos a psicosfera à nossa volta. E por sintonia energética, vamos ampliando, irradiando cada vez mais essas boas vibrações e nos contagiando também com as vibrações elevadas do nosso próximo. Segundo Chico, do ano 2000 para cá, cada criança que nasceu, em vez de ser um espírito atrasado, inclinado ao mal, está vindo um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Mas a Terra não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores,
mas daqueles que já tenham progredido, daqueles que se acham predispostos a assimilar todas as ideias de progresso e aptos a dar o suporte ao movimento de regeneração. Então, a gente pode perguntar: todos os espíritos retardatários vão ser expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores? Não. Os espíritos dizem que não vai ser só de espíritos vindo de outras esferas que a Terra será habitada, a nova Terra será habitada. Muitos retardatários, ao contrário, vão voltar para a Terra, porque apesar de agora cederem ao arrastamento das circunstâncias e do mau exemplo, eles não são tão maus assim. Que nesses a casca é pior do que o cerne, e uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa da forma como viam quando eles estavam aqui na Terra. Então, nós também temos, em nosso auxílio, os espíritos benévolos, que por nós se interessa e também tem pressa em nos esclarecer, nos mostrar quão falso era o caminho que a gente possa estar seguindo, né? E nós mesmos também, pelas nossas preces e exortações, podemos ajudar a nós mesmos e a outras pessoas, para que elas se melhorem enquanto estiverem aqui encarnadas, ou se já tiverem desencarnado, já que a gente sabe dessa perpétua solidariedade entre os vivos e os mortos, né? Mas e as partidas coletivas que nós estamos vivendo? É para acelerar o espírito da massa, que vai livrar essa massa das más influências e dar maior ascendente às ideias novas. Muitos pertencentes à nossa geração, né, apesar das imperfeições que a gente ainda carrega, estamos maduros para a transformação. Aos que partem e são exilados imediatamente, porque estão altamente comprometidos com o mal e insensíveis ao bem. São aqueles que dizem: eu fiz, faço e farei tudo de novo sem arrependimentos. Esses não vão ter fuga, vão ter que ser exilados imediatamente. Mas outros apenas partem para se retemperarem em fonte mais pura, enquanto se eles estivessem aqui no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Então, os espíritos dizem que uma estada rápida no mundo dos espíritos vai bastar para lhe descerrar os olhos, e por isso, de lá, eles vão ver melhor aquilo que não podiam ver na Terra. Então, tanto o incrédulo, o fanático, o absolutista, poderão também voltar com ideias inatas da fé, de tolerância, de liberdade, porque quando eles saem, vêm do outro lado, como é que podem ser diferentes, e aí voltando, regressando à Terra, eles vão achar já a influência do novo meio, né, onde houverem nascido. E aí, longe de se opor às ideias errôneas que eles adotavam na encarnação anterior, eles vão se tornar auxiliares dessas novas ideias de progresso. Então, os espíritos falam que a regeneração da humanidade, portanto, não exige uma renovação integral dos espíritos daqui da Terra. Basta uma modificação nas nossas disposições morais. E essa modificação se opera em todos aqueles que estão predispostos, né, a sair
a deixar de que a influência perniciosa do mundo nos faça mal. Então, nem sempre os que vão voltar são outros espíritos, são com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Agora, quando a pessoa, às vezes, está querendo se modificar, mas está isolada, ela é uma num grupo grande, né? O melhoramento passa despercebido, né? Agora, quando nenhuma influência assim ostensiva ela alcança, então o efeito se torna diferente, né? A melhora se produz simultaneamente nas grandes massas, que é o que a gente vai ver nesse novo planeta, né? Nessa nova fase, porque à medida que uma nova geração vai chegando melhor, vai modificando as ideias de um povo, de uma raça, assim como eles falam, citam a analogia, quando você tem um tanque de água muito suja, mas de tanto que você vai tentando esvaziar o tanque e colocando água limpa, vai chegar uma hora que a água vai ficar toda limpa. E para o Geraldinho, a data de 21 de julho de 2019 foi a meia-noite, a da escuridão, que abriu o caminho para a nova era. E, segundo ele, foi o último dia do mundo de expiação e de provas e o início do mundo de regeneração propriamente dito. E que de 2020 a 2057 vão ser as horas da madrugada. A cada ano que passa, né, vai ser o dia clareando, até chegarmos finalmente no tão sonhado mundo de regeneração. Então, gente, serviços imensos esperam por nossas almas em futuro próximo. Muito breve, o homem vai estar ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria. Vamos todos vibrar pela paz, vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis no caminho, para superar conflitos, desajustes, vamos não alimentar desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e de trabalho, cada vez mais intenso. Então, vamos agradecer aos nossos amigos espirituais, pedindo para que nós todos tenhamos muita calma, uma irrestrita fé e confiança em Deus e muita perseverança no bem. Vamos entregar todas as nossas forças à espiritualidade maior, a Jesus, nosso mestre e guia, aos nossos mentores amigos, para que sejamos admitidos no trabalho renovador, a que formos chamados a servir, a consolar, a esclarecer. Que Jesus, nosso mestre, Senhor, que o nosso querido Chico, na espiritualidade, e Emmanuel aqui na Terra, nos ajudem, a fim de que venhamos a cumprir com valor e confiança, com fé e esperança, a tarefa que fomos convidados a servir em nome deles. Muito obrigada e que assim seja. Obrigado, viu, Fátima, pela palestra. Foi muito legal. E dizer para todos que semana que vem a gente continua as nossas atividades. Então, a gente espera todos da semana que vem. Obrigado para todo mundo. Obrigado, viu, Fátima? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Fiquem todos na paz de Deus. Obrigada.